Então, o que acontece com o meio religioso é que nós não damos espaço para as pessoas errarem, como processo pedagógico. Tudo é pecado. As pessoas são imediatamente punidas e cortadas da vontade de Deus porque erraram. Claro que eu não estou passando pano aqui na canalice, na vigarice, na safadeza, não. Eu só estou dizendo é que tenha paciência com você mesmo ou com você mesma. Porque Deus tem paciência. Ele é como um pai que ajuda o filho a levar os primeiros tombos, a aprender a andar de bicicleta e cair, a dirigir e às vezes ralar o para-choque do carro, porque ele está aprendendo a conjugar o verbo errado, a ser um pai, muitas vezes com problemas na sua paternidade, porque é a primeira vez, eu brinco sempre com as pessoas dizendo assim, todos nós somos amadores na vida, porque está todo mundo aprendendo. Eu estou agora aprendendo a ser um cidadão da terceira idade. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Reflexão do dia. Provérbios 17, 17 a 20. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Jesus Cristo é o caminho. Levanta a sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que nós precisamos entender na nossa espiritualidade o que é verdadeiro, o que é vivo, e o que na nossa espiritualidade é apenas uma frase de efeito. Às vezes nós temos nas nossas práticas, ou nas nossas conversas, ou nas mensagens que a gente troca de WhatsApp, certas e determinadas frases e declarações que a gente supõe ou a gente aceita acriticamente, quer dizer, não faz uma crítica à frase, e ela parece, num primeiro momento, que é uma frase boa, é uma frase interessante, é uma frase espiritual, mas que, no fundo, ela pode representar um problema. Ela pode ser, na verdade, um jugo. Ela pode ser, na verdade, um empecilho, uma barreira para a nossa espiritualidade. E essa frase, eu quero viver no centro da vontade de Deus. Ela pode ter muitos significados, ela pode ter muitos desdobramentos e pode ser uma frase não boa, ela pode ser uma frase ruim, se a gente não souber entendê-la de verdade. Mas eu quero ler apenas à guisa de ter uma base para a gente meditar,
uma frase de Paulo, que se encontra em Romanos capítulo de número 12, o versículo de número 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de começar a lidar com esta questão em si, eu preciso estabelecer alguns pressupostos. Em outras palavras, antes da gente pensar na questão, a gente vai lançar alguns alicerces. Vamos lançar algumas premissas sobre as quais a gente vai tentar erguer o nosso pensamento hoje à noite. Primeira premissa, primeiro alicerce, primeira pedra que a gente joga aqui hoje para a gente começar a pensar. Deus deseja que nós cresçamos em nossa humanidade. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? Para toda a raça humana? Que a gente cresça em nossa humanidade. Que nós nos tornemos e que a nossa espiritualidade seja, ou a nossa prática espiritual seja, aquela que nos torna adultos responsáveis. Adultos responsáveis, não crianças. O apóstolo Paulo fez esse tipo de analogia várias vezes, quando ele disse assim, olha, o meu desejo para vocês é que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês deem fruto, e que o fruto da vida de vocês, o fruto do Espírito de Deus na vida de vocês, seja um fruto de mansidão, de gentileza, de bondade, de longanimidade, de paciência, de autodomínio. Na carta que foi escrita aos Hebreus, o autor diz assim, eu gostaria de dar a vocês um alimento mais sólido, mas vocês são crianças. Então, qual é a inferência que a gente faz aqui do versículo? Que o objetivo de Deus é que a gente não seja e continue como crianças espirituais. Que a gente amadureça. Que todos nós cresçamos, não é? Até que Cristo seja formado em vocês. E o próprio apóstolo Paulo fala da própria vida dele, quando ele diz assim, olha, já teve um tempo em que eu pensava como criança. 1 Coríntios capítulo de número 13. Eu tinha um pensamento infantil acerca de determinadas coisas. Mas eu cresci e abandonei as coisas de criança. Então o objetivo de Deus para todos nós é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a nossa espiritualidade nos torne, e aqui é importantíssimo, o que eu vou dizer agora, porque também é uma frase de efeito, é uma frase bonitinha, que a gente às vezes aprende nos meios religiosos, é que eu estou cada vez mais dependente de Deus. Não, está errado. O objetivo de Deus não é que você se torne cada vez mais dependente dele. É o oposto, é o contrário. O objetivo de Deus é que você se torne mais responsável. Não mais dependente, mais responsável. Porque a dependência implica num processo infantil. Meus filhos, quando eram crianças, dependiam inteiramente de mim. Mas eu, como pai, não eduquei meus filhos para que eles dependessem de mim a vida inteira. Que eles se tornassem adultos responsáveis pelas suas decisões, pelas suas escolhas, pela sua vida. Então, o objetivo de Deus não é que a gente continue, ou que quanto mais dependentes nós formos de Deus, mais espirituais nós somos. Não. Quanto mais
quanto mais responsáveis, mais espirituais nós somos. Segundo, que é um corolário, quer dizer, é um desdobramento do primeiro. O segundo que eu vou dizer agora é um desdobramento do primeiro. O que eu quero dizer com isso? Que Deus respeita as nossas decisões e as nossas escolhas. Em outras palavras, o que eu escolho na vida, o que eu decido na minha vida, não é uma manipulação divina em cima da minha cabeça. Deus não está manipulando a minha cabeça e me controlando, como se eu estivesse dentro de uma matrix espiritual sendo controlado por um poder maior do que eu. Não. Pelo contrário. Implica dizer que Deus prefere que eu escolha a Ele escolher por mim. Deus prefere que eu faça escolhas e que Ele não tenha que escolher por mim. Não parece lógico isso? Deus prefere que você faça escolhas e que Ele não precise escolher por você. Eu prefiro... Claro que meus filhos, quando eram crianças, eu escolho por eles. Vai escovar os dentes, vai a hora de dormir. Você não vai sair com essa roupa que está muito frio. Eu escolho pelos meus filhos. Mas eu não educo os meus filhos para que eu tenha que continuar a escolher por eles. Então, eu prefiro que hoje, eles que são adultos, escolham por eles mesmos. E que eu não tenha que escolher por eles. Nossas decisões, então, não são um jogo de cena. O que eu escolho e o que eu decido não é um jogo de cena. O que eu escolho e o que eu decido é real. E implica em consequências reais. O que eu escolho e o que eu decido é minha escolha, é a minha decisão. Porque é assim que é a vida. O que eu decido, o que eu escolho, o que eu quero, a minha vontade, vale e Deus a respeita. Porque se Deus não a respeitasse, nós estávamos sendo parte de um joguete espiritual, cósmico, dirigindo as pessoas e levando as pessoas para aqui e para acolá, e que nós seríamos meros peões num tabuleiro já com as casas e com as jogadas todas pré-determinadas, ou nós seríamos marionetes e fantoches presos a linhas invisíveis em que Deus estaria no céu controlando e dirigindo as nossas vidas. Não é assim, porque se fosse assim, tudo isso aqui é uma grande encenação. Vocês estão comigo ainda? Porque às vezes vocês ficam tão quietos que eu acho que... Terceiro, que é também um desdobramento dos dois primeiros. Deus não deseja, ou deseja, deixa eu refrasear a minha frase. Deus deseja não nos conduzir. Deus deseja nos inspirar. Deus deseja não conduzir. Deus deseja inspirar. Porque conduzir é gado. Conduzir é foca adestrada em circo. Conduzir é ser levado por. Quem é levado por alguma coisa ou é conduzido por alguma coisa não é responsável. Eu fui conduzido. Quer dizer, a responsabilidade das nossas ações implicam em que eu não fui conduzido, em que eu decidi. Porque quem é conduzido é inimputável. Quem é conduzido não pode ser responsabilizado. Ele foi conduzido. Então Deus não deseja conduzir ninguém. Deus deseja inspirar. E eu tiro esse conceito principalmente do Salmo 32. O Salmo 32, versículos 8 e 9, está escrito assim. Olha como a Bíblia é pontual. Ela diz assim, o Salmo e a Bíblia. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Agora vem o que é forte.
Versículo 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento e que precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Deus está falando isso para Israel. Eu não quero lidar com vocês como quem coloca cabresto na boca de um burro ou de um cavalo, que eu tenho que controlar. Não é assim, não é para isso, não é dessa maneira. Vocês estão com uma ideia totalmente errada e torcida a meu respeito, diz Deus aqui no Salmo de número 32. Eu quero instruir, mas eu quero instruir para que você não precise de cabresto. Não para você depender de cabresto. Eu quero instruir para que você não precise de rédea. Não para que você continue com rédeas. Quer dizer, a minha instrução é para tirar as rédeas, para tirar os cabrestos, para que você tome decisões na vida. Dito isso, o que significa viver no centro da vontade de Deus? O que é viver? O que quer dizer essa frase? Se Deus deseja que cresçamos em nossa humanidade, se Deus respeita as nossas escolhas e decisões, se Deus não deseja nos conduzir, mas Deus deseja nos inspirar. Eu lancei 3 fundamentos para que você agora responda o que é que significa viver no centro da vontade de Deus. Deixa eu dizer o que não é viver no centro da vontade de Deus. Primeiro, viver no centro da vontade de Deus não é cumprir uma agenda exata, cheia de pormenores, com todos os detalhes. Viver no centro da vontade de Deus não é receber um roteiro por onde minha vida deve andar e eu obedecer esse roteiro. Não pode ser. Porque se viver no centro da vontade fosse cumprir um roteiro, cumprir uma agenda, se Deus tem para você, e o centro da vontade de Deus é você cumprir com essa agenda, pense no seguinte roteiro. Você pode estar no centro da vontade de Deus, porque você trabalha numa empresa e Deus quer que você esteja nessa empresa. Mas talvez a namorada sua não seja a que Deus queria. Então você já não está mais no centro da vontade de Deus. Aí você casou com um homem que não era o homem que você queria, ou que Deus queria. Você queria, mas Deus não queria. Portanto, você pode estar trabalhando numa empresa que é o centro da vontade de Deus, mas a sua família não está na vontade de Deus. Vamos imaginar que você está lá numa noite de amor com a sua mulher ou com o seu marido, e vocês calculam mal a tabela, e ela engravida. E o número de filhos que Deus tinha em mente para a sua família não é o número de filhos que você tem hoje. Então você está casado com uma pessoa que pode ser a pessoa que Deus queria, mas o número de filhos que você tem não é o número que Deus queria. Você pode estar casado com uma pessoa que Deus queria, ter o número de filhos que Deus queria, mas talvez a cidade que você mora não fosse a cidade que Deus queria. Você pode estar morando na cidade que Deus queria, com o número de filhos que Deus queria, com a mulher que Deus queria, mas a igreja que você frequenta não é a igreja que Deus queria. Imagine que loucura seria nós termos que controlar todos os detalhes da nossa vida para a gente não fugir do alvo, do centro da vontade de Deus. Isso seria para nós um peso, uma tormenta.
Seria angustiante, a gente não ia viver nunca. Porque nós temos que estar todo o tempo preocupados se aquilo que a gente está fazendo, se aquilo que a gente fez, se aquilo que a gente comeu, se aquilo que a gente bebeu, se por onde a gente andou, com quem a gente conversou, é o centro da vontade de Deus. Seria horrível. Seria um fardo insuportável viver assim. O que não pode ser a vontade de Deus? Não pode ser uma obediência irrestrita a tudo que Ele mandar. Uma obediência irrestrita. Eu estou no centro da vontade de Deus. Por quê, Ricardo? Porque eu obedeço com todas as vírgulas e ponto e vírgulas e tios e cedilhas, tudo o que Deus mandar. Seria terrível. Porque primeiro a gente tem que ter certeza que Deus está mandando. Segundo, que nós estamos conseguindo cumprir. E cada vez que a gente não conseguisse cumprir, ou não deixasse de entender e aprender e ouvir o que Deus está mandando, a gente estaria fora da vontade de Deus. Deus teria que nos revelar o tempo inteiro, constantemente, cada passo da nossa vida. E nós teríamos que tomar cuidado para não divergir 1 milímetro dessa vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Então não pode ser uma obediência irrestrita a tudo que Deus mandar. Então, Ricardo, o que é estar no centro da vontade de Deus? Dito isso que você acabou de dizer. O que é estar na vontade de Deus? Primeiro, estar no centro da vontade de Deus é adotar os valores que podem tornar a minha vida digna. Os valores que vão orientar as minhas decisões. Os valores que vão orientar as minhas escolhas. Um homem e uma mulher está na vontade de Deus quando ele tem valores e esses valores guiam, dirigem as escolhas o que ele faz na vida. Eu gosto de brincar e dizer assim, a vontade de Deus, uma brincadeira minha, é quando a gente adota um kit coerência. Sabe, um kit, não tem um kit de primeiros socorros? Tem um kit de coerência na nossa vida. O que é um kit de coerência? Ricardo, eu estou querendo casar com esse homem. E eu queria um conselho para você, para saber se essa pessoa é da vontade de Deus. Vamos imaginar que a Maria vem conversar comigo e ela está querendo casar com o João. Ricardo, eu estou apaixonada pelo João. E eu queria saber se o João é da vontade de Deus. O que é que eu, Ricardo, digo? Ô Maria, se você quer casar com o João, adote, para tomar a escolha de casar com ele, o kit coerência. O que é o kit coerência? Quais são os valores que você tem na sua vida e que você gostaria de ver na vida do João? Faça algumas perguntas. Ele é um homem gentil? Ele é uma pessoa cuidadosa com a mãe, com o pai, com a família? Ele é um homem honrado no trabalho? Ele é uma pessoa cuidadosa, compassiva? É. Você gosta dele? Gosto. Então é da vontade de Deus. Por que que Deus iria dizer que não é o João e é o Xing Ling da China? Se você gosta dele e ele passa pelo crivo da coerência dos seus valores, é da vontade de Deus, porque Deus respeita as nossas decisões. Você não precisa de uma revelação do céu.
Você não precisa que um anjo venha de madrugada acordar você e dizer, sim, case com João. É da vontade de Deus. Quer dizer, qual é o pacote de valores que orienta as minhas decisões na vida? Qual é o arsenal, se é para usar uma linguagem militar, qual é o arsenal de virtudes e de valores que orientam a minha vida, minha história de vida? É isso que Deus quer, que você se imuna, que você se organize, que você fazer parte da sua vida, que você faça com que a sua vida esteja ornamentada com esses valores. Porque esses valores, estando impregnados em você, quando você for tomar uma decisão, essa decisão, sendo louvável, de boa fama, bonita, elegante, é da vontade de Deus. O que é estar na vontade de Deus? É viver sem astúcia, sem vigarice, sem dolo, sem canalice, mas com leveza de errar. Com leveza de errar. Por isso é que eu usei tantas palavras aqui. Porque todo o processo de aprendizagem implica em erro. Eu me lembro quando eu me aventurei na minha juventude, que eu sou totalmente incapacitado para música, mas eu resolvi que eu ia aprender música. Eu me matriculei numa escola de piano, que eu estava também, na época, numa escola de datilografia. E quando eu cheguei lá no piano da minha professora, que era uma senhorinha, eu batia nas teclas do piano, igual como quem bate naquelas máquinas velhas de datilografia, e a mulher dizia, você vai acabar com o meu piano, você vai acabar com o meu piano. E eu desisti. Desisti de aprender porque eu não estava disposto a passar pela fase do erro. Se você quer aprender inglês, falar inglês, você tem que passar pela fase do erro. Pela fase do erro. Quer aprender a dirigir? Vez por outra a gente vê autoescolas na rua que tem escrito no para-choque traseiro. Tenha paciência, estou aprendendo. Tudo na vida é um processo de erros e de aprendizado. E isso Deus leva em conta, não para nos culpar, mas compreensivelmente para nos ajudar a sermos mais maduros. Agora, o que Deus não quer na nossa história de vida é a canalice, é a safadeza, é a vigarice. Não, aí não. Porque vigarice não é um processo de aprendizado, é uma deficiência de caráter. Então, o que acontece com o meio religioso é que nós não damos espaço para as pessoas errarem, como processo pedagógico, tudo é pecado. As pessoas são imediatamente punidas e cortadas da vontade de Deus porque erraram. Claro que eu não estou passando pano aqui na canalice, na vigarice, na safadeza, não. Eu só estou dizendo é que tenha paciência com você mesmo ou com você mesma. Porque Deus tem paciência. Ele é como um pai que ajuda o filho
a levar os primeiros tombos, a aprender a andar de bicicleta e cair, a dirigir e às vezes ralar o para-choque do carro, porque ele está aprendendo a conjugar o verbo errado, a ser um pai, muitas vezes com problemas na sua paternidade, porque é a primeira vez, eu brinco sempre com as pessoas dizendo assim, todos nós somos amadores na vida, porque está todo mundo aprendendo. Eu estou agora aprendendo a ser um cidadão da terceira idade. Estou aprendendo, nunca fui dessa idade. Tenho que aprender. E aprender a ser pai, e aprender a ser avó, e aprender a ser um pastor para o tempo que nós estamos vivendo. Cada vez a vida vai se impondo e nós estamos num processo de aprendizado, e nesse processo de aprendizado, às vezes a gente erra, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente diz coisas que não devia dizer. Por isso nós temos que ter paciência uns com os outros, com a mesma paciência e com o mesmo amor que Deus tem para conosco. O que é viver no centro da vontade de Deus? Vá viver. Porque mesmo que você cometa um ou outro erro, um ou outro deslize, um ou outro pecado, a mensagem de Deus para nós é: eu estarei por perto para ajudar você a se levantar, a continuar, porque o meu projeto é que você cresça nessa fase em que você ainda está tropeçando aqui e acolá. Terceiro, o que é viver no centro da vontade de Deus? Viver no centro da vontade de Deus, e aqui é um conceito meu, que eu há muito tempo desenvolvo na minha mente, no meu coração e na minha filosofia de vida pessoal, é despreocupar-se de manter a pirâmide, ou despreocupar-se não, eu até corrigiria aí, eu acho que eu errei aqui, é preocupar-se em manter a pirâmide das escolhas com correção. É o contrário. Eu vou explicar o que eu chamo manter a pirâmide das escolhas com correção. Esse foi um conceito que eu desenvolvi na minha cabeça e eu quero passar para vocês, porque é a minha filosofia de vida. O que é estar no centro da vontade de Deus? Eu penso assim, pense na sua vida como uma pirâmide, um triângulo. Na base desse triângulo, base larga, você tem as decisões e as escolhas que eu chamo ordinárias, comuns, as escolhas comuns que a gente faz na vida. Por exemplo, eu vou por essa rua ou vou por aquela rua? Isso é uma escolha que pode ou não ter consequências gravíssimas. Porque muitas pessoas são culpadas e se sentem culpadas porque às vezes a pessoa nem pensou, foi por uma rua, pau, um acidente. E aí, um acidente grave, alguma coisa gravíssima, aí fica com aquele sentimento de culpa. Cara, se eu tivesse ido por aquela outra rua. Na base da nossa vida, nós tomamos decisões assim milhares de vezes, às vezes milhares de vezes por dia. Base, por isso que eu chamo ordinárias. Ordinárias não porque são ruins, ordinárias porque são comuns. As decisões comuns. Eu vou escovar meus dentes com pasta marca X ou pasta marca Y. Eu vou tomar suco de laranja ou vou tomar suco de maracujá? Eu vou comer no restaurante daqui ou aquele restaurante ali? Eu vou para a igreja hoje à noite ou vou ficar aqui e assistir depois pelo YouTube? Milhares de decisões. Às vezes, quer dizer, às vezes não.
grande parte dessas decisões estão aqui na base da pirâmide. A gente não pensa. Eu vou usar essa roupa? Eu vou usar essa? Olha no guarda-roupa e diz, qual dessas aqui? Tudo são escolhas que você está tomando na vida. Qual dessa roupa que eu vou usar? Eu vou com essa, eu vou com essa. Eu vou lavar meu cabelo hoje, só vou lavar amanhã. Vou fazer minha barba hoje? Não, vou fazer minha barba amanhã. Milhares de vezes a gente está tomando esse tipo de decisão na vida. Essa é a base das nossas decisões. Abre a carteira na hora de dar a oferta. Quanto é que eu vou dar? Uma decisão. Todos nós estamos tomando decisões o tempo inteiro. Mais acima, lembre-se que a pirâmide é assim, né? O segundo estágio das decisões da pirâmide são as decisões que eu chamo essenciais. Que ao longo da nossa vida inteira, a gente só faz essas escolhas, vai lá, 10 vezes. A vida toda. Você só faz 10 vezes essas escolhas. Por exemplo, o que eu vou fazer da minha vida? Qual a minha profissão? Por mais que você mude de profissão, são poucas, você não pode mudar todo dia. Com quem vou me casar? Por mais que você seja um Chico Anísio, um Vinícius de Moraes, que casaram-se 6, 7 vezes, só foram 7 vezes ao longo da vida. Você não pode de manhã casar com um e à tarde e meio-dia, não. Ao longo da vida da gente, a gente só toma em que cidade vou morar. Qual cidade que eu vou morar? Por mais que você diga, eu já me mudei tantas vezes, mas foram poucas. Quer dizer, você tem as decisões ordinárias aqui embaixo, que são muitas, milhares. Você tem, mais em cima na pirâmide, as decisões essenciais. E no topo da pirâmide, você tem a suprema decisão. Para quem vou viver? Quem será o Senhor da minha vida? Essa decisão você só toma uma vez na vida. Porque por mais que você depois se arrependa, ou caia, ou abandone a fé, é sempre voltando a essa uma decisão. Ou se distanciando dela. É uma vez na vida. Agora vejam. Essa suprema decisão, que só tomo uma vez na minha vida. A quem vou servir? Quem é o Senhor da minha vida? Vai orientar as decisões essenciais. Com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, qual igreja eu vou frequentar. E vai orientar, por capilaridade, as minhas decisões ordinárias. Então eu não tenho que ficar o tempo inteiro pensando, essa meia, essa rua, essa pasta de dente, esse tipo de legumes, esse tipo de suco. Eu não tenho que ficar pensando, porque todas essas decisões na base da minha vida estão orientadas pela decisão suprema. Entenderam? A decisão suprema definiu o que é viver para o centro da vontade de Deus. É quando todas as decisões da minha vida estão sendo orientadas pelo valor supremo, que é Jesus, que é Deus da minha vida, que é a minha história de vida com Deus. Ou que é o valor supremo, eu não vou viver para mim mesmo. Eu vou viver não... Veja como se infiltra. A decisão essencial. Qual a minha profissão?
que eu vou fazer da minha vida? Uma vez eu estava com um pastor, almoçando com ele, e aí conversando, minhas filhas ainda eram jovens, meus filhos, Pedro ainda era criança, minhas filhas eram jovens, e conversando com o pastor, ele disse assim, minha filha acabou de fazer medicina, mas não passou para medicina. Passou para farmácia. Aí ele olhou para mim e disse assim, você sabe, né? Dá dinheiro também, né? Falei, como assim? Qual a suprema decisão na vida dessa família está determinando que tipo de profissão eles vão ter? Para um cristão, esse não é um valor. Dá dinheiro, dá dinheiro. Não é isso que orienta a minha vida. O que orienta a minha vida é essa suprema decisão aqui. Onde eu vou morar, qual a igreja, onde vou educar meus filhos, que tipo de educação vou aos meus filhos. Isso tem que se infiltrar, inclusive, nas minhas decisões ordinárias da vida. Para onde vou, por que vou. E eu não estou preocupado, e nem Deus está querendo microgerenciar tudo que eu faço. E dizendo, você saiu do centro da minha vontade, porque você, em vez de ir pela Avenida Sabará, você foi pela Avenida Sócrates. Não. O que Deus quer é que a sua vida esteja centrada no topo da pirâmide, no senhorio de Jesus. Tu és o Senhor da minha vida, e os teus valores, os valores do Sermão do Monte, os valores que aprendi da tua vida e das tuas palavras, são os valores que orientam as decisões que tomam aqui, essenciais, as 5 ou 10 que eu vou tomar ao longo da minha vida inteira, e as milhares de decisões que eu tomo no pé da minha pirâmide, que nem penso sobre elas. Portanto, estar no centro da vontade de Deus é, primeiro, adotar os valores que tornam a vida digna. Segundo, é viver sem astúcia, sem canalice, sem vigarice, mas com leveza, sabendo que se eu errar no processo pedagógico de me tornar uma pessoa maior, Deus me segurará pela mão e me levará à frente para eu continuar a minha jornada. E, por último, é eu me despreocupar com as decisões ordinárias da minha vida e me preocupar com o topo da pirâmide, qual foi a decisão suprema que orientou todo o meu viver. Amém. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e, ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.